Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui segue o mesmo modelo do vídeo da pirâmide da Copa do Mundo, que está sendo gravado ao mesmo tempo em que está sendo transmitido ao vivo para o pessoal do Discord. Se você não sabe do que eu estou falando, vai na descrição aí, acessa discord.gg/fdn, Fábrica de Noobs, e você pode entrar no nosso servidor. De tempos em tempos a gente de fato faz esse tipo de apresentação, e agora que isso parece que funciona bem, a gente provavelmente vai fazer mais vezes. Então, no vídeo de hoje, ou na live de hoje, dependendo de onde você está, a gente vai falar sobre 2020 Vision. Esse site seria um canal do YouTube, este canal do YouTube aqui, supostamente teria previsto a data da morte de uma série de celebridades, a gente vai saber quantas daqui a pouquinho, que morreram em 2020, e ele teria feito essas previsões em 2017. Como assim? Basta você abrir algum dos vídeos, por exemplo esse aqui, Little Richard, e você tem aqui, enviado em 20 de agosto de 2017. Aí eu vou tirar o som aqui e você dá play, você vai ver um olho piscando, maio 9, 2020. Beleza, aí você vai lá no Google, né, Ctrl C, abre aqui, Little Richard, e você vai encontrar data de falecimento, 9 de maio de 2020. Mas isso foi enviado em 2017, como diabos alguém seria capaz de fazer esse tipo de previsão em 2017. No vídeo de hoje a gente vai entender como que isso acontece. Mas antes eu vou apresentar aqui algumas coisas a respeito desse canal que é importante a gente saber. Então, o primeiro deles, como que ele funciona? Ele tem aqui os vídeos, a data de criação dele é de 15 de junho de 2017, tem aqui o Discord e um Twitter, a gente vai falar deles mais pro final do vídeo. Aqui você tem o nome de cada pessoa, você tem o ano 2020 e você tem um germe aqui para as pessoas que faleceram vítimas da Covid. Descendo aqui, o primeiro vídeo chama-se Eyes Open e o último chama-se Eyes Closed, conforme você pode perceber. Todos os vídeos têm o mesmo modelo, primeiro mostra o mês, depois mostra o dia, depois mostra o ano, porque eu sei que não tem lógica nenhuma em apresentar data desse jeito, mas o vídeo segue esse parâmetro. Os vídeos são de 2017 e eles possuem resolução de 720 pixels, não 1080 pixels. Aqui está 480, mas ele vai até 720. Isso é importante porque a gente vai abordar no futuro. Ao todo, ele realiza 48 previsões. Aqui a gente tem a lista das previsões que esse canal realizou. Todas elas são acertadas, não tem nenhum vídeo aqui que tenha uma data errada. E a gente estabeleceu um critério que parece estranho, mas que vocês vão entender no futuro, que é: todo mundo que tem 75 anos ou menos a gente chama de jovem. Todo mundo que tem 76 anos ou mais a gente chama de idoso. Então nessa lista a gente tem 14 jovens, 14 pessoas com menos de 75 anos e 34 idosos. Totalizando aí, nós temos 48 previsões acertadas. O primeiro passo para a gente analisar essa história, como de costume, é saber quando que a história surgiu. Para isso, eu vou começar aqui a fechar as guias, porque vocês devem perceber que a gente está com uma festa de guias hoje. A gente faz aquela famosa busca por data. E quando você procura 2020 Vision somente e tira esse prediction aqui, você obtém coisas a respeito de HB20, uma música, algumas coisas que... isso aqui é sobre oftalmologia, acuidade visual, etc. Não tem absolutamente nada a ver. Quando você melhora e coloca prediction desse jeito aqui, entre aspas, você obtém previsões para 2020, você obtém algumas coisas que usam esse mesmo título, mas você não tem nada de 2020, de quando as previsões se concretizavam a respeito desse dito canal. Aí você vem aqui no Twitter, faz a mesma busca, você também não encontra nada desse jeito. Você tem aqui sobre a acuidade visual, tem várias informações, mas não tem nada a respeito do que a gente precisa. No Google, quando eu fiz o roteiro, ele mostrava esse resultado aqui. 15 de setembro de 2020, sobre o canal do YouTube. Isso era um falso positivo, não é mais porque sumiu, e você vai lá, isso aqui é de um mês atrás, tá? 8 de fevereiro de 2021, então absolutamente não. E quando você vai no arquivo da internet, pesquisa pelo canal, pelo 2020 Vision, você vai perceber que as capturas começam a partir do dia 1 de fevereiro de 2021. Ou seja, não tem nada, você pode perceber aqui é no calendário de 2021, mas você vai para o calendário de 2020 e não tem nada mostrando essas previsões se concretizando na época de 2020. Agora vocês devem ter ouvido o trem apitando, eu vou tentar continuar com o trem apitando, se o trem ficar muito forte a gente pausa e continua assim que o trem parar de apitar. Aí aqui você pode clicar em cada uma das capturas, ele vai levar você para o canal, tudo como vocês já sabem, está demorando um pouco para carregar, então vou até pular. Mas enfim, o fundamental, a moral da história deste capítulo é que
Nossa, lembrando, a moral desse capítulo aqui é: esse canal não existia antes de fevereiro de 2021. Não tem nenhum registro, não tem nenhuma captura, não tem nada que indique de que esse canal era acessível publicamente na época. Agora, um canal que acerta previsões de mortes, e vale lembrar que ele acertou 48, e esses 48 não morreram no mesmo dia, ele certamente teria chamado atenção em 2020 caso ele existisse. Então, ele surgiu em 2021. Ninguém viu esse canal funcionando, esse canal fazendo previsões ao vivo. Então vamos entender como que isso foi feito. Primeiro eu vou falar uma coisa que eu já falei em vários vídeos, que é a famosa navalha de Ockham. A navalha de Ockham nos diz que a explicação que requer menos premissas provavelmente é correta. Então uma explicação que envolve uma premissa, como o cara que fez o 2020 Vision é capaz de prever a data da morte de algumas pessoas porque ele tem poder sobrenatural, não é exatamente uma explicação que a gente prefere. Se a gente conseguir uma explicação com menos premissas, é mais interessante. Em poucas palavras, a forma como isso foi feito foi enviando inúmeros vídeos, um para cada celebridade da lista, não só da lista de falecidos, mas de uma lista muito maior. Isso foi feito lá em 2017, esses vídeos foram enviados como públicos e um segundo depois, ou o tempo que você quisesse depois, mudados para não listados, de forma que ninguém visse, ou privados, dá na mesma. E esses vídeos continham um modelo genérico que você poderia editar, cortar e mudar para exibir qualquer data de 2020. Esse envio como não listado, como eu disse, faz com que a data de publicação do vídeo seja preservada para a data original. No momento em que você colocou ali como público e mudou para não listado ou privado, a data em que você colocou como público fica retida, independente do que você fizer com o vídeo. Quando uma dessas celebridades morre, o que você faz? Você corta o vídeo para formar a data da morte. Aí você muda a descrição e o título para até incluir um emoji em caso tenha morrido por Covid. Ou você até pode usar esse olho que eu fechei, né? Mas eu vou voltar para cá. Fica mais fácil. Você pode usar esse emoji de olho que aparece aqui em cada vídeo. Você pode usar ele como caractere coringa para procurar pelo vídeo específico depois. E você faz essas edições. A partir do momento em que você faz essas edições, você tem ali o seu vídeo pronto, o seu vídeo editado com a data da morte da celebridade. Você partiu de um template que tinha todos os dias e meses do ano, e aí você obteve um vídeo menorzinho com a previsão correta. Depois, em 2021, você exclui ou ignora os vídeos das celebridades que morreram, e aí sim você publica os demais usando, por exemplo, algum caractere coringa para encontrar. Então você pode usar o GR1000 olho, você pode usar o 2020 que você colocou na frente. Qualquer uma dessas coisas serve para você encontrar os vídeos na lista e publicar somente esses. Agora vamos ver passo a passo de como fazer isso. O primeiro passo para o nosso rolê envolve construir o dito do template. Você pode construir o template manualmente, mas eu estava com preguiça, então eu fiz ele em Python de uma forma automática. A primeira coisa que a gente precisou para fazer esse rolê foi de um vídeo em branco. Então esse aqui. Isso aqui chama template, mas não é o template que eu estou falando. Isso aqui é simplesmente um vídeo que mostra o olho piscando algumas vezes, sem mais nada importante. É simplesmente isso aqui. Eu baixei esse vídeo, tem esse save from net, ou qualquer outra coisa semelhante, e eu obtive, editando aí no Camtasia, dois vídeos. Um chamado Blink e um chamado Closed. São esses dois vídeos aqui. O Blink mostra uma piscadinha e o Closed mostra ele com o olho fechado o tempo todo. Por que você não usou uma imagem? Porque era mais fácil fazer desse jeito, eu mais uma vez estava com preguiça. A partir de agora eu vou referenciar um código em Python e as suas funções. Ele pode ser encontrado aqui no GitHub, Nathaniel Antonioli /Vision Maker. É este código aqui. Tem vários arquivos, tem tudo que você precisa, e para esse código rodar você precisa do Python, isso é meio óbvio, você precisa do ImageMagick, que é este programa aqui, porque o programa usa, não me pergunte o que mais acontece além disso, você precisa da MoviePy. MoviePy é uma biblioteca em Python, para você usá-la basta você digitar lá pip install MoviePy e você vai ter realizado a instalação. Aqui no PyCharm a gente tem o dito programa. Então, o primeiro passo é justamente produzir o template. O que é esse tal de template que eu tenho falado até agora? Esse tal de template é um vídeo que vai conter o olho fechado no começo, depois uma piscada para os 12 meses do ano, depois uma piscada para 31 dias, depois uma piscada para o ano,
e depois o olho fechado no final. É simplesmente isso. Como que a gente faz isso? Eu fiz aqui 3 funções. Make months vai produzir os meses. Então, janeiro, fevereiro, março, abril e tal, vai produzir um vídeo para cada mês, uma piscadinha para cada mês. Aí a gente tem a função make days, que vai produzir uma piscadinha para cada dia, e a função make year vai produzir simplesmente uma única piscadinha para o ano. E aí a gente tem aqui a função fazer template, que vai simplesmente juntar todas essas coisas, concatenando os vídeos, e vai produzir um template.mp4 no final. Podem esquecer esse make video e tudo o resto aqui. Agora, vamos fazer uma coisa. Eu vou colocar benchmark para falso, e vocês vão entender do que isso faz depois. Template eu vou deixar para true, que é justamente o que a gente espera. E eu vou ter que deletar algumas coisas. Eu vou deletar o template, vou vir aqui em Alt, e vou deletar todos os dias, vou deletar todos os meses, e vou deletar o ano. E vou botar para rodar de novo. Isso deve levar mais ou menos 2 minutos, enquanto isso eu vou ver o chat do Discord. Então vem aqui, manda rodar. E agora, beleza, começou, isso é muito bom mesmo. Quando eu testei isso antes, ele demorou acho que uns 5 segundos para começar e eu quase infartei. Agora ele vai rodar todos os meses, tá? Eu vou esperar rodar os meses, porque isso é bem rápido. Então outubro, novembro, dezembro, beleza. Aí agora ele vai começar a rodar os dias. Ele vai produzir o vídeo final contendo a lista de meses, e agora sim ele vai produzir cada um dos dias. Então ele ainda está produzindo os dias, mas agora a gente já pode ficar, porque é para ser meio rápido. Produzir os 31 dias, agora ele vai produzir um vídeo. Eu quase chamo isso de string, não sei porquê, mas acho que porque string é uma sequência de caracteres, aqui é uma sequência de vídeos pequenos. Então ele vai produzir uma sequência de vídeos com todos os dias, conforme você pode acompanhar nessa barrinha aqui embaixo. Eu vou deixar essa barrinha maior para você ver do que eu estou falando. Agora ele vai fazer o ano, e agora finalmente ele vai fazer o template. Então, está escrevendo o áudio, e agora ele vai escrever o vídeo. Isso vai demorar um pouquinho, não muito, um pouquinho. O vídeo tem aproximadamente 1 minuto, já vou dando spoiler para vocês. Agora é só a gente aguardar esse vídeo ser produzido. Beleza, o vídeo foi produzido. Video Ready Template. Perfeito. Agora eu abro aqui o Vision Maker e a gente tem o template. Vamos abrir o template e vocês vão ver do que eu estou falando. Então ele vai dar 12 piscadas, como eu disse. Eu não vou tocar 1 minuto para vocês porque vai ser chato, mas ele dá todas as piscadas para todos os meses do ano. Depois ele dá as piscadas para todos os dias do ano, como você está vendo. E 31, 2021, e aí ele termina. Ah, por que não está centralizado? Boa pergunta, porque eu não consegui. Eu tentei de tudo para centralizar esses números, eu não consegui centralizar. Então se alguém quiser, vai lá no GitHub e sugere como centralizar. Sim, tem uma opção, Align Center e tal, mas essa opção não funcionou. Então se alguém quiser centralizar, centraliza. Se eu fosse fazer isso de verdade, eu certamente centralizaria, mas mais uma vez eu fiquei com preguiça. Beleza. Aí a gente tem agora a função chamada Make Video. A função chamada Make Video vai simplesmente escrever o nome de alguém no vídeo. Porque esse vídeo está em branco, ele contém aí todos os meses, todos os dias do ano, mas ele não tem o nome de ninguém, não tem o nome do potencial falecido aqui. Vamos então escrever o nome de alguém. Eu fiz aqui essa opção Benchmark, que serve justamente para fazer um teste do tempo que ele vai levar para produzir isso aqui. Então ele vai escrever o meu nome em um dos vídeos. Para isso eu vou definir como falso a geração do template e eu vou definir como verdadeira a geração do benchmark, que vai produzir um único vídeo contendo o meu nome na pasta names. Mas antes eu vou apagar o vídeo que eu já gerei ali dentro, que é igual, mas eu vou apagar para vocês verem funcionando e verem o tempo que isso vai levar. Então tá aqui, ele já escreveu o áudio é super rápido e agora ele demora um pouquinho para escrever o nome, mas ele roda. Na minha memória ele rodava 42 segundos. Vamos ver se com live, com tudo isso, esse tempo é de alguma forma afetado. Mas tá aqui, ele terminou, tá pronto o sorvetinho. E agora basta você vir aqui em nomes, abrir e você vai ter o vídeo. Não tá centralizado, como vocês devem ter imaginado. Tem o meu nome e tem aqui a piscada. A única coisa que difere isso do vídeo lá do 2020, vejam, seria justamente centralizar o nome, né? Se você conseguir centralizar os dois, a coisa fica bonitinha, fica certinha, mas não tá centralizado. E você pode deixar os números aqui mais bonito e tal, fazendo esse template na mão. Então você pode abrir lá o seu editor de vídeo favorito e fazer esse negócio mais na raça, fazer esse negócio sem ser uma abordagem tão automatizada quanto essa abordagem em Python. Esse template você só vai fazer uma única vez. É sempre importante lembrar porque do negócio em branco é só você escrever e isso sim você vai ter que automatizar. Bom, eu já apresentei as funções, já apresentei todas elas
E agora o que você faz com esse vídeo? Você corta ele para exibir o mês e o dia do falecimento, quando o falecimento ocorrer. Legal, vocês viram um jeito de produzir um vídeo com o nome de alguém. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o nome de várias celebridades manualmente? Não. O mais interessante é você fazer isso a partir de uma lista de celebridades. O mais interessante é você dar isso automaticamente para o programa. Dar automaticamente para o programa é a coisa mais simples do mundo, tá? Você só precisa obter uma lista em texto e fazer um laço for. Então você faz um laço for para cada linha do seu arquivo e você faz aqui uma chamada para a função makeVideo para cada uma dessas linhas e como resultado você vai ter um vídeo para essa celebridade. Mas a lista de celebridades não vai cair do céu. Como que eu componho essa lista? Uma estratégia um tanto macabra é você começar compondo sua lista com pessoas idosas. Porque com isso você vai estar, de certa forma, apostando na probabilidade de que essas pessoas venham a falecer no ano em que você quer fazer essas previsões. Então você tem aqui o Famous Birthdays, e aí você tem aqui, você pode filtrar por idade, e aí você tem 100 anos, depois você tem 99 anos, 98 e assim por diante. Então o que você faz é, escreve o nome de cada uma dessas pessoas na sua lista. Depois, para você pegar celebridades assim, genéricas, pegar não necessariamente celebridades de idade, mas qualquer tipo de celebridade, você vem aqui no Famous Fix e aí você filtra a celebridade. Eu tentei filtrar, acho que por nome, e aí você coloca a letra A e dá errado porque não aparece ninguém. Provavelmente que tem gente pra cacete. Mas se você vir aqui em ocupação, dá um resultado bem mais interessante. Alguns aqui a lista vai ser até pequena, então astronauta, por exemplo, só tem 3, mas boxeadores, por exemplo, a lista vai aqui até o 10 e eu acho que depois, clicando no 10, vai até o 11. E quando você escolhe, por exemplo, cantores, a coisa fica pior ainda. Eu vou dar um Ctrl F aqui para pesquisar por cantor e você vai ver que esse negócio vai lá para o 10, depois do 10 ele vai para o 14, depois do 14 ele vai para o 18, depois vai, enfim, vai longe. Aí o que você faz? Você vai pegar esses nomes e vai passar para a sua lista também. Eu já fiz isso. Eu já fiz aqui uma lista. Eu vou abrir com um programa melhor do que o bloco de notas. Eu vou abrir com o Notepad++. Essa lista minha tem 2.921 pessoas. Essa lista tem 1.023 idosos e tem a diferença disso, que eu não vou calcular mentalmente, mas eu marquei aqui, 1.898 pessoas do grupo geral. Essa lista de idosos aqui, por mais macabro que seja, a realidade é bem provável que algumas pessoas dessa lista venham a falecer. E essas mortes chocantes de celebridades, um cara super famoso que morre do nada, é bem possível que ele esteja coberto se você pegar a sua lista daqui. É claro que você vai ter que pegar do começo, então não é necessariamente uma boa ideia você pegar 22 páginas de cantores, mas talvez seja uma boa ideia você pegar 2 páginas de cada, porque aqui você tem os cantores mais famosos possíveis e claro que você vai ter algumas pessoas aqui que já faleceram, evidentemente, você também vai ter que... Você pode filtrar isso aqui agora, mas você não precisa filtrar, você vai entender no futuro por quê. Enfim, você obtém essa lista e você passa para o seu arquivo de texto. Aí eu vou fazer o quê? Vou escrever cada um na mão? É claro que não. Você vai copiar e colar. E você vai ter que eliminar um pouco de ruído também quando você copia e cola. Porque que nem, se você copiar e colar aqui, você vai copiar, por exemplo, o número, vai copiar a ocupação e vai copiar o nome. Ou Silvio Santos aqui no meio por acaso. Beleza. Aí, para você filtrar, para você obter essa lista bonitinha, você vai ter que usar alguns recursos na internet. Então você pode, por exemplo, remover linhas que contenham uma certa palavra. Você pode remover linhas vazias. Você pode usar esse programa que é chamado SED para, por exemplo, eliminar as linhas pares de um arquivo. Ou você pode usar o próprio Notepad++ que eu coloquei aqui no meio. Você pode usar esse recurso para remover duplicatas. Isso vai ajudar bastante. Você pode remover espaços em branco. E aqui você pode remover pontuação. Enfim, tudo isso aqui vai te ajudar a produzir essa lista de pessoas. Agora, eu vou fechar todas aqui de uma vez para a gente despoluir um pouquinho a nossa imagem. Mas a moral da história é, no final desse processo você vai possuir uma lista de pessoas. Você vai possuir uma lista de pessoas que potencialmente podem falecer nos próximos anos. O Freddie Mercury vai virar um zumbi e falecer de novo? Não. Se você eventualmente incluir pessoas que já faleceram na sua lista, e isso pode acontecer,
o que vai acontecer é, você vai produzir um vídeo para elas, você vai mandar para o YouTube e essas pessoas nunca vão falecer naquele ano e você simplesmente exclui esses vídeos no final, ou você deixa eles lá, porque você não precisa nem excluir, porque os vídeos estão privados, ninguém nunca vai ver esses vídeos de qualquer jeito. Beleza, então agora a gente tem a lista de pessoas. O que a gente faz com essa lista de pessoas? A gente produz um vídeo para cada uma dessas pessoas. Você pode produzir tanto para as pessoas, ou você pode usar aqui uma lista de personagens da série Vikings. Eu fiz essa lista com 100 pessoas, porque é mais fácil, porque eu queria testar quanto tempo ele levaria para produzir 100 pessoas. Eu não botei ele para produzir essas 3.000 pessoas, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, para isso, você vai vir aqui no seu programa. Se você quer gerar a lista para valer, você vai simplesmente vir aqui, Real List, e vai colocar True. Não é isso que a gente vai fazer agora, eu vou deixar como falso, mas você vai vir aqui em Vikings e vai colocar True, e aí você bota falso. Falso, agora sim, desse jeito. Aí você manda rodar e agora sim ele vai começar a produzir a lista de Vikings para cada pessoa. O primeiro deles, por exemplo, aqui é o Ragnar. E isso vai ficar rodando. E agora acabou de entrar um cabelo na minha cara. Se você está na live você não viu, mas você no vídeo vai ver. Isso aqui vai ficar rodando por um bom tempo. Por quanto tempo que esse negócio vai ficar rodando? Bom, a gente tem 3 formas de saber isso. Primeiro é deixar a lista original rodando, e isso vai dar um trampo do caramba. A segunda forma é deixar um único vídeo rodando. Um único vídeo rodando, como eu tinha dito, levou 42,36 segundos para rodar. E essa lista de 100 pessoas levou 3.825 segundos para rodar. Isso é mais ou menos cerca de 63 minutos para produzir a lista. Ficou mais ou menos 1 hora produzindo a lista, e se você fizesse uma proporção direta dos 42 segundos iniciais, você teria cerca de 70. Então é bem perto. O tempo que leva para produzir é diretamente proporcional ao tempo que leva para produzir 100 e ao tempo que leva para produzir 1.000, 2.000, 3.000 e assim por diante. Agora, quantas pessoas eu preciso produzir na lista para ter o mesmo resultado do 2020 Vision? Neste caso aqui, em que a gente está lidando com 2.921 pessoas, para você obter aquela quantidade de idosos, 34 idosos, você precisaria simplesmente que 3,32% dos idosos da sua lista faleçam. Se você tem 1.023 idosos, você só precisa que essa quantidade de pessoas faleçam no ano específico, simplesmente naquele ano, para que você tenha um desempenho semelhante. E da lista geral, isso corresponde a 0,73% de falecidos. Para você obter o mesmo desempenho do 2020 Vision, que é simplesmente o número de pessoas falecidas que as previsões foram realizadas. Então, se você envia 3.000, são esses valores aqui. Se você envia mais, esses valores são menores ainda. Então, não é tão improvável que isso aconteça. Você não está exatamente contando com a sorte, você está contando com uma probabilidade que eventualmente vai acabar se concretizando dentro da sua lista, que já é imensa. Bom, eu tinha falado para vocês, né, que isso vai levar para produzir 100 vídeos aí cerca de 63 minutos. Considerando o caso pior, então o caso em que você leve 42 segundos para produzir cada vídeo, você vai precisar mais ou menos aí de 34 horas, 22 minutos e 13 segundos para produzir tudo isso. Nossa, parece muito tempo, de fato, parece. Cada vídeo, e isso eu esqueci de falar antes, ele ocupa somente coisa de 1,85 megabytes. Então, propriedades, 1,86 megabytes. Aí você vai aqui no Ragnar, por exemplo, você vai ter 1,88 megabytes. Aí você vai aqui no Rolo, por exemplo, você vai ter 1,85. Aí você vai no meu, por exemplo, você vai ter 1,88. É estranho o meu aparecer no meio do nome dessa galera, mas enfim, o do Floki tá carregando ainda, mas enfim, mais ou menos 1,85, 88 megabytes, isso dá mais ou menos 5 GB, então armazenamento não é um problema, porque HD tem muito mais que isso. Agora, o tempo parece um problema, né? Mas tem algumas coisas. Em primeiro lugar, você pode dividir essas 34 horas em várias sessões. Então, nada impede de você escrever um utilitário para separar essa lista aqui em listas de 200, e aí você gera 2 horinhas em várias sessões, por exemplo, vai dar o mesmo resultado. Você também pode usar vários computadores. Se você tem 3, 4 computadores, 2, você pode dividir o tempo por 2, por 3, por 4. Agora, vocês viram que a lista está gerando, né? A lista está produzindo aqui, está rodando. Enquanto isso, eu estou
um cagalhão de aba aberta, tô no CPU-Z, tô transmitindo uma live pro Discord, e eu fiz todo esse roteiro com a lista gerando. Então você pode tranquilamente fazer outras coisas no seu computador. Eu não deveria ter feito isso, numa dessas a fonte queima, mas eu tentei jogar Assassin's Creed Valhalla enquanto isso aqui rodava e funcionou. Eu não vou fazer isso agora, obviamente, porque aí sim é provável que dê problemas, mas eu consegui jogar no mínimo tranquilamente com isso aqui produzindo a lista. Então isso até abre a possibilidade de você talvez... Ah tá, ele tá fazendo até o stun agora, beleza. Isso abre a possibilidade de você talvez rodar várias instâncias em paralelo desse programa. Então, você talvez consiga também salvar tempo usando isso aqui. Essas 34 horas são simplesmente a solução menos otimizada e você pode tornar isso muito melhor de várias outras formas. Beleza, agora eu tenho os vídeos, eu tenho uma lista bem grande de vídeos aqui. Eu vou interromper a produção, porque a gente não vai ficar uma hora aqui, eu espero, produzindo todos eles. Ele já produziu mais alguns aqui, como você pode perceber. Eu produzi também aqui nesta pasta todos, então aqui você tem a lista de todas as pessoas que foram produzidas, aqui você tem 100 arquivos ao todos, cada um deles. E agora vem a questão, como que você envia isso para o YouTube? Hoje em dia a resposta é meio broxante, você não envia. Por quê? Porque o YouTube permite no máximo 15 envios por dia hoje. Então você envia 15 vídeos e o YouTube te bloqueia, você não vai poder enviar mais. Logo, se você tem esses 3.000 vídeos, você vai precisar de 6 meses e meio para mandar os vídeos. Então, a não ser que alguém tenha muita paciência, não vai ter um 2021 Vision dessa forma. Ou melhor, não vai ter um 2021 Vision feito em 2020. Por quê? Porque no passado isso era diferente. Só uma coisa, talvez a galera fale, não é assim, eu achei um artigo de ajuda que diz o contrário. Pois é, de fato. Existe um artigo de ajuda aqui na ajuda do YouTube oficial, que fala que é a respeito de upload em massa. Aí você clica aqui para acessar o upload de pacotes e você tem a imagem de um macaco. Então não, você não vai conseguir usar essa ferramenta que o Google fornece. Essa ferramenta nem existe mais provavelmente. Mas, em 2017, você podia enviar 100 vídeos por dia. Aqui tem o macaco de novo, beleza? E depois de você enviar 50 vídeos, você era bloqueado e você poderia mandar um vídeo a cada 15 minutos, de forma cumulativa. Então, depois de 30, você poderia enviar 2 assim por diante. Se você enviasse 50 vídeos agora e depois de 12 horas e meia, você enviasse mais 50 vídeos, você conseguiria enviar 50 vídeos dentro de um mesmo dia. Aqui a gente tem diversas postagens que mencionam isso, que dizem aí um mínimo de 50 vídeos, então você certamente lá em 2017 conseguiria enviar 50 vídeos de uma vez, mas se você fosse um pouco mais inteligente, otimizasse o seu tempo um pouco melhor, você poderia sim enviar 100 vídeos de uma vez. Aí você tem várias mensagens aqui no Stack Overflow falando a respeito disso. Depois você tem uma mensagem de abril de 2017 que diz de que esse limite não existe mais formalmente, mas que eles têm alguns algoritmos anti-spam. E aí você tem uma postagem de 2018 dizendo que o limite volta a ser aí os tal dos 50 vídeos. Se você for mais inteligente, vira 100. Ou seja, para você enviar esses 3.000 vídeos aqui, mais ou menos, que a gente produziu, você precisaria de 60 dias apenas no pior dos casos, de 30 dias no melhor dos casos, mandando esses vídeos todos os dias. E como que eu faço para mandar esses vídeos? Eu vou lá e envio um por um? Não, esse processo é bem mais simples. A gente tem um vídeo aqui de 2017, 17 de janeiro, de uma moça que mostra como que esse envio é feito. Então ela pega todo esse montaréu de vídeo aqui e ela simplesmente arrasta esse montaréu de vídeo para cá, para o painel de envio do YouTube. Desse jeito aqui. E aí o YouTube imediatamente passa a realizar o upload de cada um deles. E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou dar zoom aqui em cima, ela também consegue alterar a privacidade desses vídeos. E no próprio menu inicial, na própria imagem inicial também tem uma opção para você alterar em massa aqui a privacidade desses vídeos aqui. E mesmo assim, supondo que você decidisse alterar a privacidade depois, ainda bem que isso não estava no autoplay, você poderia vir aqui. Desde 2014 existia, e ainda existe no YouTube, uma função que permite você alterar a privacidade. Hoje em dia, se eu pego e arrasto mais de 15 vídeos, ele me bloqueia. E qualquer vídeo que eu mando, ele coloca como rascunho. E eu tenho que aprovar manualmente cada um. Mas na época, conforme você viu ali naquele menu,
nem existia a possibilidade de rascunho. Então isso era muito mais simples, você simplesmente tacava 50 vídeos ali, 13 horas depois você tacava mais 50 e tá tudo feito. Isso aqui você faz assim em 5 minutos, isso aqui não envolve esforço nenhum. É uma coisa que você faz perfeitamente aí ao longo de 30 ou de 60 vídeos. E como eu disse, assim que você deixa ele como público pela primeira vez e depois você volta para privado, a data fica restrita. Aqui, por exemplo, a gente tem o meu vídeo da criatura marinha lá, que se despedaçava. Eu deixei ele como privado e depois como público ontem. A data continua 20 de março. Pode ir lá no meu vídeo para conferir. A data continua 20 de março, então a data não é alterada quando você faz isso. Beleza, eu tenho um lote de vídeos ali no YouTube. Aqui a gente tem um canalzinho que eu fiz só para testar. Eu não ia usar meu canal normal para fazer isso. E eu enviei aqui 4 entradas na minha lista. Tem o Alfred eu já editei. Tem a Ama, eu não tenho a mínima ideia de quem seja, mas vamos pesquisar Ama Vikings, é essa mulher aqui, e eu continuo não tendo a mínima ideia de quem seja, porque eu não sei, eu não lembro dela, mas enfim. Esses dois aqui, eu sei que eles existem, e eu sei quem são os dois, mas eu não sei qual é qual, depois quem quiser pesquisa. Ah, você tá dando spoiler porque nego morreu ou deixou de morrer? Não, todo mundo morreu porque essa série tem séculos que se passa, então tá todo mundo morto, pode ficar tranquilo, não tem spoiler nenhum aqui. Legal. Então eu tenho esses vídeos, como que eu faço para editar esses vídeos, para saber quais vídeos eu edito e assim por diante? Pois é, tudo que você precisa fazer é, diariamente você dá uma checada no Hollywood Reporter ou em qualquer outro site do tipo para ver quem morreu no dia. Então aqui você tem uma lista de pessoas que faleceram nesse dia. E aí você vai no seu canal e você pesquisa pelo nome. Então eu vou digitar Ama porque Ama é o único nome que eu consigo digitar tranquilamente aqui e você vai ter o resultado Ama. Então, o fulano morreu, será que o fulano está na minha lista de 3 mil nomes? Muito simples, tudo que eu preciso fazer é digitar o nome aqui porque cada vídeo é feito com o nome da pessoa. Se eu deixar para fazer isso no final de 2020 vai ser um inferno, porque você vai ter que pesquisar uma lista enorme de óbitos durante todo o ano e pesquisar um por um. Mas se você faz isso diariamente, você considera que essas coisas não atualizam tão rápido assim, a coisa vai ser muito mais simples. Você vai ter um trabalho muito menor do que como você teria se você fosse fazer tudo no final do ano. Bom, o que você faz quando você identifica uma morte? Você edita o vídeo. Agora editar é uma coisa que talvez dê certo, talvez não. De qualquer jeito eu filmei eu editando o do Alfred. E depois eu vou fazer de um, se der certo muito bem, senão eu simplesmente mostro o filme da minha edição do vídeo do Alfred. Então o único nome que eu consigo pronunciar aqui agora depois do Alfred é Ama. Vamos ver como que eu edito o nome da Ama. Deixa eu fechar aqui. Então vamos editar. Imagina que a Ama tenha falecido hoje. Para isso a gente vai abrir aqui, vai no editor de vídeos do YouTube, só uma nota, esse editor de vídeos do YouTube já existia em 2017, conforme esse artigo de 2017 aqui, já continha exatamente as mesmas funções, e lembrando que essas edições são feitas em 2020, não em 2017. Agora, eu tinha dito, a Ama faleceu hoje, então hoje é dia 27 de março de 2021, vamos ver como que a gente faz isso. Dá play no vídeo, abriu. Fui demais. Fevereiro, beleza. O olho fechou, ok. Clica aqui em cortar, clica em dividir. Aí você dá play. O olho abriu, fechou. O olho fechou, dividir. Beleza. Agora é o dia. A gente já fez o mês. 14, foi pouco. 24, beleza, vou deixar no 24. 25, 26, fechou. 26 tá fechado, dividir. Dá play. 27, fechou, dividir. Aí agora falta o ano é o finalzinho, então 30, 31, 31 tá fechado, dividir, play, 2021, pronto. Aqui até o final é simplesmente o final, não tem nada demais. O comecinho é bom a gente deixar até a parte em que o olho abre, desse jeito aqui, tá legal, dividir. Aí agora você precisa cortar. Eu fiz uma besteira colossal quando eu editei o vídeo da Copa do Mundo com isso aqui. Eu simplesmente sumi com o começo do vídeo. E eu acho que eu finalmente aprendi a usar esse negócio. Então você vai puxar, mas você vai puxar até sumir. Se você puxar muito e aparecer esse X, esse segundo X, tá errado. Mas desse jeito tá legal, exatamente assim. Aí você vem aqui e faz a mesma coisa aqui. Apareceu o segundo X, tá errado. Tem que... E desse jeito tá errado também, porque a barra tá muito grande. A barra tem que sumir e não pode ter outro X. Aí você faz a mesma coisa aqui. Isso é bem chato, mas eu presumo que você aprenda com o tempo. Aí você visualiza. Então, vamos voltar, né? Colocar o nosso marcador no começo e dar play. Ama. Março. 27. 2021. Sucesso. Beleza.
Aí agora o que você faz? Você clica aqui em salvar, o YouTube vai dizer que é salvar alterações, isso vai demorar, tudo mais. Salvar. Ele vai dar erro, mas esse erro tá certo, tá? O vídeo está sendo processado, tente novamente mais tarde, significa que deu certo. Aí você volta, vai aparecer aqui processando, isso aqui demora. O vídeo da pirâmide da Copa do Mundo, acho que eu editei e levou, sei lá, 5 horas, 6 horas. Acho que eu fui dormir, esse negócio não estava pronto ainda. No dia seguinte estava pronto, foi uma coisa assim. Então, isso vai demorar, mas nesse caso aqui é um pouco mais curtinho e você já provavelmente consegue assistir o vídeo pronto no YouTube se você clicar. Nesse caso aqui você infelizmente ainda não consegue, ainda está a versão antiga. Mas no decorrer dessa live, quando eu for avançando, a gente vai atualizando para ver quando isso concluir. Mas eu vou pegar o exemplo do Alfred aqui. Eu coloquei acho que 26 de outubro para vocês verem do que se trata. Tá aqui, outubro 26, 2021. Pronto, tá feito. Ah não, o nome tá terminando no final. Tá, de fato, isso foi erro lá do template. Mas o vídeo tá funcionando, o vídeo tá cumprindo a proposta dele, que é acertar, entre aspas, uma previsão. Você não tá acertando nada, você tá vindo depois editando e publicando o vídeo como se ele tivesse de fato sofrido essas alterações. O vídeo da AMA terminou, vamos dar play para vocês verem do que se trata. E vocês verem como deu certo. Eu espero muito que tenha dado certo. AMA, março 27, 2021. Sucesso, tá feito. Conseguimos então forjar uma previsão da morte de alguém. Dessa vez eu não matei ninguém, usei personagens ficcionais aí da série. Bom, tem outras formas de fazer. Inclusive teve uma outra forma de fazer que eu pensei inicialmente. Mas analisando essas formas eu cheguei à conclusão de que elas não funcionam. Uma delas é você fazer um vídeo contendo não os meses e depois os dias, mas sim 365 dias. 1 de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro. Então você pisca janeiro 31 vezes. Eu espero que janeiro tenha 31 dias porque eu esqueci agora. Aí você pisca fevereiro 28 e assim por diante. Qual que é o problema? Esse troço vai ter 18 minutos. Você vai levar um tempo maior que 42 segundos para renderizar um vídeo de 18 minutos. Isso vai provocar um vídeo maior e você vai ter um trampo um pouco maior para fazer essa edição aqui. Essa edição eu devo ter feito em, sei lá, 2 minutos ao todo. Editar um vídeo de 1 minuto é muito mais fácil do que editar um vídeo com 18 minutos. A segunda possibilidade, que eu pensei que fosse isso no começo, seria produzir 365 vídeos de 6 segundos para cada dia. Eu posso fazer isso rápido aqui no Python e automatizar. Agora, isso vai ser uma coisa estúpida. Você vai renderizar 36 minutos, vai demorar muito mais, e você não vai conseguir enviar esses vídeos, nem de uma vez. Você vai levar aí 3 dias, no melhor dos casos, para enviar uma celebridade. Desse jeito que eu fiz, você envia 50, 100 celebridades por dia. E não 1/3 de celebridade por dia. Então essas duas opções simplesmente não funcionam. Então, a menos que alguém encontre uma solução mais rápida que essa, e para gerar os vídeos tem, é só usar paralelismo, só usar vários computadores, etc. Isso é tranquilo. Mas ao menos que alguém encontre uma solução mais rápida que essa para enviar os vídeos para o YouTube, essa é a melhor possibilidade de fazer. E a gente viu que ela não requer nenhum tipo de esforço médico, não requer nada do tipo. Bom, o que mais tem nas demais nas redes sociais oficiais do 2020 Vision? Esse cara brinca dizendo que ele iniciou um culto da morte. Aí você vai lá no Discord dos caras, tem um manifesto em que ele diz que ele tem um culto da morte, mas ele, digamos assim, ele rejeita algumas tradições antigas. Então não vai ter pacto suicida, não vai ter sacrifício, não vai ter mutilação, isso não vai ter mais. Mas sexo grupal, chapéus legais de sextas-feiras de roupa casual vão ser mantidas. Ou no caso dessas sextas-feiras de roupa casual, vão ser introduzidas aí no culto da morte dele. Ele também tem um manifesto. O manifesto diz que o culto é bastante progressivo, que eles acreditam que as tradições arcaicas do passado não são mais compatíveis, então que não vai ter sacrifício, suicídio, nada, e vai ter sextas-feiras casuais. O criador também diz que as pessoas seguem Jesus e tal, mas que tudo que Jesus fez foi aparecer num pedaço de pão torrado e ele conseguiu prever as mortes de celebridades. Aí você vai lá no servidor, eu não vou abrir o servidor agora para não exibir o nome das pessoas, mas as mensagens vão dizer que não tem nenhum tipo de culto da morte. Lá você vai ter meme, você vai ter conversa e alguns dias você vai ter algumas pérolas. Aqui a gente tem simplesmente algumas conversas, aqui a gente tem sexo só depois que o Gabriel Silva marcar um gol. Isso lá no servidor do culto da morte. Felizmente esse cara pôde celebrar alguns dias depois, porque o Gabriel Silva marcou o primeiro gol dele pelo Palmeiras. E aqui embaixo você tem Join the Cult for Anime Tits.
Acho que isso já deu para você entender do que se trata e que se isso é um culto da morte, então eu sou o Luiz Adriano. Aí aqui no perfil do Twitter a gente tem algumas respostas para fãs. Então esse aqui é o perfil, ele não tweetou praticamente nada, mas ele respondeu uma galera. As respostas são algumas pessoas mandando perguntas, tipo, algum dia os meus sonhos vão se realizar? E ele fala não. Aí tem uma galera que pergunta, diz que ele é uma jogada de marketing e tudo mais. Aí o cara fala que ele tá fazendo isso para promover a L-Space, ele diz que não, ele é simplesmente um fã da L-Space, e é o que tudo indica sim, ele não tá promovendo diretamente, de forma paga, a L-Space. E aqui a gente tem a Wikitube, que menciona que nesse servidor do Discord, às vezes a galera faz enigmas. E que isso seria um ARG por causa disso, um jogo de realidade alternativa. É possível que sim. Eu não vi esses enigmas, mas é possível que de vez em quando esses caras soltem aí alguns enigmas. Tem também uma coisa que seria a máquina de previsões. Esse troço aqui. Isso aqui pode ser simplesmente qualquer eletrônico antigo com fio soldado. E a gente não tem mais informações sobre o que essa máquina faria. E também não é nada que ele clama fazer. São simplesmente enigmas assim, que são publicados de vez em quando e sem nenhuma história mais concisa. Até onde a gente encontrou não tem nada a esse respeito. Bom, e o que os demais canais parecidos têm a dizer? A gente tem o 2022 Vision, a gente tem 2023, a gente tem 2024 vários, talvez porque daqui 3 anos, em 2017, 2021 faz sentido, mas a gente tem vários, ou porque o YouTube simplesmente não consegue decidir qual é mais importante, e a gente tem o 2025, a gente tem 2026 e vamos ver 2032 Vision e eu tenho quase certeza que a gente vai ter. Temos também. Vamos 2031, eu já acho que não, mas temos também. 2030, temos. E assim por diante. A gente tem para todo ano. Será que faz parte da mesma coisa? Não. Por quê? Porque a gente tem mensagens do Discord do próprio 2020 dizendo que ele não é o 2021, ele não fez previsões de 2021. A gente tem uma publicação no Twitter em que ele fala que tudo isso é fake. Mais uma vez ele diz que é fake porque o Tiga, acho que é um rapper, ele estava vivo ainda 2 dias depois da previsão, então o 2021 previu que o Tiga morreria no dia 12 de maio, março, ele não morreu, né? Não morreu, ele tá bem vivo aqui, conforme você pode verificar. E ele disse, eu não sou esse cara, pergunta pro cara. E a gente também tem uma descrição antiga do canal dele, do próprio 2020 Vision, no qual ele diz que todos os outros, 25, 21, 30, são fraudes. Aí também a gente tem um canal chamado 2021 Vision. Esse canal fez previsões, inclusive até o Pelé, sobrou até pro Pelé no meio aqui, ganhou 5,13 é pouco, tá? Isso aqui é a primeira captura, o arquivo é meio chato para YouTube, mas você consegue avançar depois, você vai ver que acho que ele farmou aí quase 100 mil inscritos, e o que esse canal hoje em dia é? Nada. Esse canal mudou para HH, os inscritos provavelmente até continuam, porque ele prevou também o número de inscritos, mas as pessoas só vão desinscrever quando sair vídeo. Eu falei, eu nunca me inscrevi nessa porcaria. Enfim, ele provavelmente pode vender agora esse canal e beleza, lucrou aí alguns inscritos graças a esse negócio. E claro, se alguma dessas previsões acertar, eu vou ser o primeiro a tentar entender por que isso aconteceu. Mas eu apostaria que elas vão errar. Tenho quase certeza que elas vão errar, porque isso aqui não foi feito da mesma forma que 2021 Vision foi feito. Parte penúltima, né? Essa é a penúltima parte, depois a conclusão. Eu consigo, supondo que eu consiga prever mortes. Como que eu posso provar para você que eu consigo prever mortes? Porque você acabou de mostrar que o 2020 Vision não prevê mortes. Como que eu faço isso? Bom, o primeiro passo é você publicar suas previsões antes do evento acontecer, né? Acho que o nome previsão meio que remete a uma coisa que acontece antes do evento ter acontecido, então seria interessante você fazer isso, não somente deixar públicas as previsões depois, porque isso pode ser editado muito facilmente. Se você faz isso no seu Twitter, por exemplo, e a gente arquiva seu Twitter todo dia, então é bem fácil de atestar que você fez aquela previsão na época, que você não fez um cagalhão de outras previsões que não deram certo. Agora, se você por alguma razão não pode publicar as previsões antes, você só pode publicar depois, tem vários jeitos de que a gente pode atestar que você fez a previsão. Vou te mostrar 2. E quais poderes você precisa para burlar essas formas. O primeiro deles é você criptografar. Então você coloca no arquivo, criptografa com uma senha bem forte, que a gente não vai conseguir quebrar, compartilha o arquivo antes. Quando o evento acontecer, quando você se sente bem para publicar sua previsão, você dá a senha. E a gente vai lá, descriptografa e confere. A menos que você tenha poderes para mudar bits de máquinas, de HDs armazenados longe do computador, a gente consegue atestar que você fez a previsão. Outra possibilidade ainda é você
escreve sua previsão, enche ela de ruído se preferir, e publica apenas uma hash dessa previsão. Aí, quando o evento acontecer e você se sentir confortável, você posta a previsão inteira. A gente pega a previsão, joga no algoritmo de hash, vê se a gente obtém o mesmo resultado. Se a gente obtiver, então parabéns, você fez uma previsão certa. E a menos que você consiga mudar a matemática, você acertou. A sua previsão está certa. Ao passo que essas duas requerem poderes bem mais complicados. Essa aqui, a primeira forma, que é simples, a segunda... forma zero, digamos assim, foi o que 2020 Vision fez, requer simplesmente que você edite um vídeo no YouTube, coisa que eu fiz aí em menos, acho que 1 minuto, 2 minutos. Então a gente pode ir para as conclusões. 2020 Vision não foi produzido usando qualquer tipo de poder sobrenatural ou qualquer tipo de esforço homérico. Por quê? Primeiro, ninguém viu essas previsões se concretizando. Segundo, através de alguns passos que combinam engenhosidade e alguma probabilidade, você obtém resultados iguais ou melhores que os do 2020 Vision. E para isso você vai produzir um vídeo com cerca de 1 minuto de cada mês, dia e ano. Você vai gerar uma lista com cerca de 3.000 celebridades, no meu caso 1.000 idosos, 2.000 do grupo geral. Você vai produzir um vídeo para cada uma delas, você vai enviar cada um desses vídeos para o YouTube como público. Aqui foi feito em 2017, hoje em dia você vai precisar de muito mais tempo e paciência para isso. Tempo porque você vai ter que fazer pouquinho por dia, não porque você vai ter que ficar clicando manualmente, a menos aí que tenha a questão do rascunho. Então você vai ter que ficar clicando manualmente de qualquer jeito. Então hoje em dia esse rolê não vai funcionar mesmo, a menos que você clique em cada um. Agora, por outro lado, se você só envia 15 por dia, você publica 15 por dia também. É mais tranquilo, mas ainda vai ter que envolver algum esforço. Então você imediatamente altera a privacidade de público para privado ou não listado. Você vai ter uma pequena fração de celebridades que vão falecer no período escolhido. Cada vídeo de celebridade falecida você vai editar para conter a data do falecido. No final do período você deixa apenas os vídeos dos que faleceram. Tem um programa em Python que automatiza os passos A e C. Tem vários recursos da internet que automatizam o passo B. Então você busca e aí você filtra de várias formas para obter uma lista bonitinha, como a lista aqui. Essa aqui é essa aqui mesmo, essa aqui de pessoas. A de Vikings não deu muito trabalho, mas essa aqui deu. Usei todas aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês. Em 2017, o YouTube permitiu o passo D sem maiores limitações. Hoje é 15 por dia e publicar cada um dos 15 de uma vez. O YouTube ainda permite você automatizar a realização tanto dos passos E quanto dos passos H, mas você não vai conseguir deixar como público automaticamente. Como eu já disse, você vai ter que apertar 15 vezes um botãozinho ali todo santo dia. Os demais canais parecidos são simplesmente imitações, e se você consegue prever a morte de alguém, então tem formas consistentes de você provar que você consegue prever a morte de alguém. Esse foi o vídeo, valeu para você que assistiu, valeu para você que compareceu na live, em breve a gente se vê, falou!